reação, como o nome indica, é o quanto o condutor demora para agir a partir do momento em que decide frear o veículo. Essa demora é natural, resultado do intervalo entre o cérebro receber a informação e enviar o impulso aos músculos, e fica nas casas dos microsegundos. Quando o motorista está alcoolizado, o tempo de reação demora mais para ser ativado, uma vez que o motorista está lento devido à droga ilícita. Sem uso da droga ilícita, são 3 segundos, mas com o consumo da bebida é impossível. O motorista só se atenta, em média, em 7 segundos. Além disso, em casos de motoristas com TDAH e esquizofrenia, o tempo de reação é prolongado. Foram enterrados hoje os 5 jovens que morreram num acidente causado pela combinação de álcool e direção. O Rio de Janeiro é a cidade com o maior número de vítimas dessa... Motoristas embriagados provocaram mais de 325 mil acidentes no país no ano passado. Caso de imprudência no trânsito que acabou aí, tirou a vida, de um bebê que tinha menos de 2 meses de vida. O motorista embriagado, segundo a polícia, bateu no carro onde o recém-nascido estava com a família lá na MG 4. Bom, quando aplicamos uma determinada força para mover algum objeto em um curto período de tempo, essa força realiza o que chamamos de impulso. Em outras palavras, o impulso é a ação de uma determinada força durante um certo intervalo de tempo. O impulso dependerá, então, da força aplicada e do tempo que essa força for aplicada. Ou seja, quanto maior a força, maior será o impulso. O mesmo serve para o tempo. Quanto maior o tempo, maior o impulso aplicado a um certo objeto. E a unidade de medida do impulso no SI é o newtons por segundo. Bom, uma carreta carregada demora muito mais para atingir uma certa velocidade quando comparada a um carro mais leve. O mesmo serve para a freagem da carreta, ou seja, ela demora muito mais para frear do que o carro, tendo ambos a mesma velocidade. A isso damos o nome de quantidade de movimento, que tem sua fórmula como quantidade de movimento igual a massa vezes velocidade. E a sua unidade no SI é quilo por metro por segundo. Olá, meu nome é Germano, eu sou engenheiro mecânico. Então, Sr. Germano, por que o para-choque deforma fácil? Ele é um item de segurança, então ele é necessário que no momento de uma batida ele se deforme para não transferir energia mecânica para o habitáculo do veículo. Por que os carros atuais deformam mais? E o que isso tem a ver com a nossa segurança? Assim como o para-choque que a gente acabou de mencionar, em casos de batidas frontais, laterais, é necessário que todo esse sistema ou parte desse sistema veicular se deforme. Para quê? Para absorver essa energia mecânica e não transferir para dentro do habitáculo, prejudicando a saúde e a integridade física do condutor e dos passageiros. Qual a função do ABS e do freio? O ABS faz parte de um sistema maior, que é o sistema de segurança veicular, que se chama sistema de frenagem. O ABS tem um papel fundamental para que ele não trave a roda no momento da frenagem, principalmente nas frenagens mais bruscas, mais severas, onde o condutor é necessário parar o carro imediatamente. Caso não houvesse o ABS, a roda travaria e a frenagem seria de maior distância, ou seja, deixaria o condutor, o veículo em risco. E por fim, qual é o tempo necessário para frear? Essa pergunta ela não tem uma resposta precisa, porque depende de cada condição de rodagem, cada veículo, peso, número de pessoas, carga, sistema de freio, sistema de suspensão. Teorema do impulso. O impulso resultante de um sistema de força sobre o corpo é igual à variação da quantidade de movimento do corpo. Em outras palavras, quando uma força resultante age sobre um corpo, ela varia sua velocidade. Logo, a quantidade de movimento também varia. Mas, quando essa força é aplicada em um certo intervalo de tempo, então teremos que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Exemplo. Um exemplo são os para-choques de carros, que os para-choques são feitos atualmente de materiais elásticos.
Dessa forma, o tempo de contato entre o para-choque e o local da colisão é maior, diminuindo assim a força resultante que agirá no carro. Com isso, os passageiros no interior do carro sofrem menos com o impacto. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, o CTB, o valor da multa por dirigir embriagado é de R$ 2.934. Uma multa gravíssima possui um valor base de R$ 293. Porém, considerando a gravidade extrema da infração, ele é multiplicado por 10. Caso o motorista cometa o erro, novamente, a multa é dobrada. Em relação à prisão, é possível dirigir ser preso ao ser multado por dirigir embriagado. Nesse caso, a pena é de 5 a 8 anos. Por isso, é imprescindível ter responsabilidade no volante, não somente para se proteger, como também para proteger ao próximo. A Lei 9.503 de 1997 visa garantir e regular o direito de ir e vir dos cidadãos, de maneira a garantir a plena circulação de todos. As aplicações da mesma são sobre a forma que veículos devem se comportar nas vias, sobre a sinalização e os equipamentos de trânsito, o procedimento de habilitação e expedição de documentos, o combate à violência no trânsito, o julgamento de infrações, a promoção da segurança nas vias e da integridade do patrimônio, organizar e manter os registros de veículos e motoristas habilitados e fiscalizar a emissão de poluentes. De acordo com o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, quem for flagrado sob o efeito de álcool com até 0,29 mg de álcool por litro de ar expelido comete infração gravíssima, 7 pontos na CNH, com multa de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. O veículo ainda fica retido até a apresentação de outro condutor habilitado e em condições de dirigir. Em caso de reincidência em menos de 12 meses, o valor da multa é dobrado, ou seja, de R$ 5.869,40. No trânsito, convivemos com a lei de Newton diariamente, que nem nos damos conta. A primeira lei de Newton é a lei da inércia. Descreve um corpo em repouso ou em velocidade constante. Nos deslocamentos diários, isso acontece quando você está parado ou dentro de um veículo em movimento. Quando o veículo freia ou faz uma curva, uma força é aplicada sobre o seu corpo e faz com que você se movimente. Ao fazer esse movimento, você já estará sob a influência da segunda lei de Newton, que diz que o corpo se movimentará de forma proporcional e na mesma direção da força aplicada. Já a terceira lei de Newton diz que para toda ação há uma reação de mesma intensidade e direção, em sentido contrário. Para que surja uma força é necessário que dois corpos interajam, produzindo ação e reação, e é isso que acontece quando um veículo freia ou acelera. A força que atua entre as rodas do veículo e o terreno promove a ação e a reação necessárias para o veículo frear ou acelerar.